Livro de Número, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 54. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: o Criador do céu e da terra manda Moisés numerar as tribos. Versículo 1: falou mais o Criador do céu e da terra a Moisés do deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1, está escrito lá assim: contexto da palavra: o Criador fala com Moisés no Monte Sinai. Versículo 1: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. O versículo 2 do capítulo 1 de Número: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 12, está escrito lá assim: contexto da palavra: o resgate da alma. Versículo 12: quando tomar a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Criador o resgate da sua alma, quando os contarem, para que não haja entre eles praga alguma, os contrários. O versículo 3 do capítulo 1 de Número: da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra, Israel, a este contarei segundo seus exércitos, tu e Arão. Versículo 4: e estará convosco de cada tribo um homem, que seja a cabeça da casa de seus pais. Lá no livro de Número, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. O versículo 5 do capítulo 1 de Número: estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco, de Rube, Eliezur, filho de Sedor. O versículo 6: e de Simão, Selumiel, filho de Zuriel, Zadai,
Versículo 7. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. O versículo 8. De Zacá, Netaniel, filho de Zoar. Versículo 9. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Versículo 10. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amijude, de Manassés. O versículo 11. De Benjamim, Amidá, filho de Gedeone. Versículo 12. De Dan, Alezer, filho de Mizadai. Versículo 13. De Assé, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 14. De Gade, Elisaf, filho de Deuel. O versículo 15. De Naphtali, Airá, filho de Anão. Versículo 16. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 1, está escrito assim, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homem capaz, temente ao Criador, homem de verdade, que aborreça a avareza, e põe-nos sobre ele por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O versículo 17 do capítulo 1 de Número. Então tomará Moisés e Arão e esses homens que foram declarados perante os seus homens. Versículo 18. E ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo a declarar a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Versículo 19. Como o Criador ordenará a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Versículo 20. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podia sair à guerra. Versículo 21. Foram contados dele da tribo de Ruben 46.500. Versículo 22. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. O versículo 23. E foram contados dele da tribo de Simeão 59.300. Versículo 24. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais,
pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 25. Foram contados dele da tribo de Gade 45.650. Versículo 26. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 27. Foram contados dele da tribo de Judá 74.700. Versículo 28. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 29. Foram contados dele da tribo de Isacar 54.400. Versículo 30. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 31. Foram contados dele da tribo de Zebulon 57.400. Versículo 32. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 33. Foram contados dele da tribo de Efraim 40.500. Versículo 34. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 35. Foram contados dele da tribo de Manassés 32.200. Versículo 36. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 37. Porém, contado dele da tribo de Benjamim, 35.400. Versículo 38. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos filhos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 39. Foram contados dele da tribo de Dan 62.700. Versículo 40. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 41. Foi contado dele da tribo de Aser 41.500. Versículo 42. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos os números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Versículo 43. Foram contados dele da tribo de Naphtali 53.400. Versículo 44. Esses foram os contados que contou Moisés e Arão, os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. No livro de Número, capítulo 26,
versículo 64, está escrito lá assim: e entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Versículo 65, porque o Criador do céu e da terra disseram dele que certamente morreria no deserto. E nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. O versículo 45 do capítulo 1 de Número. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Versículo 46. Todos que contados, pois foram 603.550 pessoas. O versículo, o contexto da palavra, os levitas não são contados. Versículo 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. No livro de Número, capítulo 2, versículo 33, está escrito assim: mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Criador do céu e da terra ordenara a Moisés. O versículo 48 do capítulo 1 de Número. Porquanto o Criador do céu e da terra tinha falado a Moisés, dizendo, versículo 49, somente não contará a tribo de Levi, nem tomará a soma deles entre os filhos de Israel. Versículo 49. O versículo 50. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus vasos, sobre tudo o que ele pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e ele administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. No livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 21, está escrito assim: Êxodo 38 e 21. Contexto da palavra, a numeração das coisas do tabernáculo. Versículo 21. Esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho, que por ordem de Moisés foram contados para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. O versículo 51 do capítulo 1 de Número. Quando o tabernáculo partir, os levitas desamarrarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas amarrarão. Os estranhos que se chegar morrerão. No livro de Número, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: mas Arão e seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. O
versículo 52 do capítulo 1 de Número. E os filhos de Israel assentarão nas suas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um junto a sua bandeira, segundo o seu exército. No livro de Número, capítulo 2, versículo 2, contexto da palavra, a ordem das tribos no acampamento. O versículo 1. E falou o Criador do céu e da terra a Moisés e Arão, dizendo, versículo 2. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as singínias da casa de seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação, assentarão as suas terras. O versículo 53 do capítulo 1 de Número. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo, do testemunho. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 6, está escrito assim: E Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei os vossos vestidos, para que não morrais, não morra, e nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentarão este incêndio que o Criador do céu e da terra acendeu. O versículo 54 do capítulo 1 de Número. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Criador do céu e da terra ordenara a Moisés. Assim fizeram. Este foi o livro de Número, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 54. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com todas as referências e contexto da palavra. O quarto livro dos Pentateuco, chamado dos livros do Jubileu, os 4 livros da lei de Moisés, chamado Números. A palavra números significa a contagem das numerações dos povos de Israel, da segunda parcela. Eles eram contados na idade de 20 anos para cima do exército do povo de Israel para trabalhar na guerra. Isso aí é a numeração das 12 tribos de Israel, que foi convocado que o Eterno Criador do céu e da terra
falou para Moisés para fazer a contagem dos filhos de Israel de cada tribo, das 12 tribos do povo de Israel, que podia fazer a guerra, trabalhar na guerra, guerrear. Me parece que 603 mil pessoas que foi contada da segunda geração. Que o Criador do céu e da terra abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, dá graça, dá força, sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra do Criador. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se o Criador do céu e da terra permitir e se for da vontade dele. Fica todos com a paz. Até o próximo.